Olá, olá todo mundo, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Mazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e tenho como proposta aqui no canal Trocando em Miúdos, trocar em miúdos, poder falar de forma simples e descomplicada sobre os transtornos do desenvolvimento e sobre também o desenvolvimento típico. Poder dar acesso à população em geral sobre o que é estudado nas universidades, o que é falado nos artigos científicos e poder falar de forma simples e descomplicada sobre tudo isso que tantas pessoas não têm acesso. Para quê? Para que as pessoas possam entender o que acontece com seus filhos, com seus netos, com seus alunos, né? Para que as pessoas possam compreender o que é esperado e o que não é esperado no desenvolvimento da criança. E aí sim a gente poder entender quando há um transtorno, quando não há um transtorno, quando há só uma dificuldade, né? Porque às vezes a gente fala que é um transtorno e é uma dificuldade, que logo será melhorada se for investida um trabalho mais específico, né? Enfim, já falamos aqui sobre o transtorno do desenvolvimento do autismo, né? E estamos já alguns vídeos falando sobre o desenvolvimento típico. Falamos do Piaget, do Vygotsky e estamos falando do Freud. O Freud fala das 5 fases do desenvolvimento, que já falei das 4 anteriores, que é a fase oral, anal, fálica, período de latência e agora que a gente vai falar da fase genital. Por que eu falo período de latência e não fase de latência? Porque teoricamente o Freud achava que esse era um período que não tinha tanta importância. Se você não viu o vídeo, volta lá, porque vale a pena entender por que o Freud achava que não tinha tanta importância. Voltando para cá, para a fase genital, essa é uma fase que acontece na puberdade, no período da puberdade, em que começa aos 11 anos, né? E termina por volta do início da idade adulta, né? Por volta dos 18, 20 anos, dependendo também da cultura. Por conta desses hormônios da puberdade, muitas coisas físicas vão ficar diferentes, né? A voz do menino vai alterar, vai desenvolver seio nas meninas, vai desenvolver pelos pubianos. E essa é uma fase em que o prazer genital ou o prazer sexual vai ser mais consciente, né? Enquanto no período fálico, na fase fálica, a criança tinha um prazer na genitália, né? Porque ela estava descobrindo aquele órgão. Hoje, essa galera, né? Se a gente pode ser bem adolescente aí, essa galera, essa população, eles já sabem quem é esse corpo ou o que gosta desse corpo, né? E aí eles estão se descobrindo seres sexuados, né? E estão descobrindo aí os prazeres nos órgãos genitais direcionados ao outro, direcionados ao parceiro, sendo esse parceiro menino ou menina, né? O Freud fala do desenvolvimento sexual em termos de heterossexualidade. Hoje a gente percebe que esse desenvolvimento sexual e interpessoal tem relação com o prazer sexual não só voltado para a heterossexualidade, e sim para a sexualidade como um todo. Por que eu estou falando isso? O Freud bota bem claro, né, na época dele, que a heterossexualidade é normativa. E hoje a gente sabe que existe sim uma heterossexualidade, mas existe também um prazer sexual não só em relação ao parceiro de outro sexo, né?
não é só a heterossexualidade que é normativa, ou seja, que é padrão. Existem outras sexualidades. Portanto, essa fase, as meninas e meninas vão se descobrir como seres sexuados, vão entender onde que elas têm prazer. Eles vão entender qual é o jeito que eles têm prazer com o outro, né? E porque o outro é tão importante nesse período, né? Eles vão se identificar com o grupo, eles vão dizer que o grupo é até mais importante do que os pais, porque os pais vão ser colocados em xeque, vão ser colocados à prova nesse momento, né? Esse momento em que os pais vão ser questionados, vão ser deixados de lado em prol do grupo. O grupo vai ser sempre mais importante nesse período. Eles vão querer se identificar com o amigo, com o pai do amigo, né? Os pais serão deixados de lado. E todos os valores mostrados pelos pais serão contestados também. Essa é uma fase em que os pais ficam meio pirados, vamos dizer assim, porque os filhos se colocam em risco e não se percebem colocando em risco, porque existe um pensamento mágico aí. Existe um pensamento mágico que diz: nada vai acontecer comigo, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe o quanto que a gente tinha essa coisa de tá tranquilo, né? Como dizem os adolescentes hoje, tá tranquilo e favorável, né? E esse é o pensamento recorrente deles, né? E eles não se percebem em risco. E aí eles vão se sentir atraídos pelo desafio e vão se sentir atraídos para poder superar as próprias dificuldades. Porém, além disso, né? Superar as próprias dificuldades, provando para o colega, provando para o grupo que eles podem mais. Essa é uma fase complicada, porque já que eles se sentem atraídos pela dificuldade, pelos desafios, eles vão se colocar em risco, não só em termos de físico, mas também em termos de saúde mental, né? Eles vão se envolver muitas vezes com pessoas que não são legais. E os pais que nessa época não têm poder, né, ou não têm influência, vão cortar um dobrado aí para poder mostrar para eles o quanto que eles estão se colocando em risco de forma desnecessária, tantas vezes que a gente como pais fica maluco, né? E aí toda a dificuldade de se conversar com esse adolescente ou com essa pessoa, porque por mais que ele se coloque em risco, por mais que ele fale nada vai acontecer comigo e que tem esse pensamento mágico que ele se empodera todo, eles têm uma dificuldade de se compreender, porque o hormônio também influencia nos pensamentos ou nas emoções, né? Eles mudam de emoção, eles mudam de sentimento muito rápido e eles mesmos têm dificuldade de se compreender, né? Portanto, eles acabam não conseguindo falar sobre os próprios sentimentos, falar das próprias dificuldades, né? Mesmo com os amigos do grupo, né? E se a gente for pensar, os meninos acabam tendo muito mais dificuldade do que as meninas, né? Isso é meio que normal na nossa sociedade, porque os meninos são meio que proibidos de falar de sentimentos, né? São meio que proibidos de se mostrar como frágeis, né? Tem aquela frase ainda, menino não chora, né? Coisas absurdas assim até hoje, né? Então acho que são coisas importantes para a gente ir pensando enquanto desenvolvimento desses meninos e meninas, né? Para a gente poder
não ficar apenas dizendo ou repetindo o que os nossos pais disseram e fazer diferente com os nossos filhos, alunos, enteados, pacientes, né? Netos, filhos, enfim. Acho que é importante a gente ir pensando sobre desenvolvimento psíquico para a gente poder não só repetir, mas também refletir e fazer a diferença. Ok? Terminamos aqui o Freud, terminamos aqui o desenvolvimento típico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem, curtam o vídeo e, spoiler, para o próximo vídeo eu vou trazer aqui a deficiência intelectual. O que é, como acontece, quais são as vertentes dela, quais são as comorbidades dela, né? Quais são as possibilidades de tratamento. Então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a deficiência intelectual. Ok? Até mais!